Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje iremos dar continuidade às aulas do edital do concurso de Palhano. Muito obrigada pela sua companhia, sou Neide Miranda. Então, pessoal, finalizamos os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, e agora vamos ver direitos sociais do artigo 6º ao 11º. E o capítulo fala a respeito sobre direitos sociais. O artigo 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E o parágrafo único: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar e garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso são determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, está claro, né, que temos direitos sociais, a educação, a saúde, previdência social, as pessoas que terminam seu trabalho, envelhecem. Porém, se as pessoas vivem vulnerabilidade, elas também têm um apoio do governo, que é chamado também Bolsa Família, né, onde eles terão assim uma ajuda para poder manter a garantia de ao menos uma vida com a renda familiar básica, né? E tudo com orçamento da legislação fiscal e orçamentária. O 7º é a principal base dos direitos trabalhistas do Brasil. Então, o 1 é a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, quem tem um emprego, quem está trabalhando, eles têm uma proteção, né? E jamais eles podem ser mandados embora sem justa causa, né? Sem que seja provado, sem ter que pagar os direitos, uma indenização por ter colocado essas pessoas fora dos seus trabalhos. 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Então, se as pessoas elas estão no seu serviço e tem a garantia da carteira de trabalho, e com certeza, ao sair, elas terão o seguro-desemprego. E o 3, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. São as indenizações por tempo de serviço. O 4, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Mais uma vez em lei, né? Temos o salário mínimo para ao menos as necessidades básicas do trabalhador e com reajustes periódicos. Sabemos que todo ano, né, há um reajuste dos salários. O 5º, piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso mesmo. Então, se o trabalho ele é mais perigoso, se o trabalho exige mais das pessoas, eles terão, assim, um piso salarial, tipo os técnicos de enfermagem, os enfermeiros.
eles têm um piso salarial, para que assim eles estejam de acordo com a complexidade do trabalho que eles exercem, como a insalubridade, né? A periculosidade e assim por diante. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o salário não pode ser reduzido, salvo se a pessoa entrou em um acordo, né, coletivo com os seus empregadores. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que os que percebem remuneração variável. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor de aposentadoria. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 10º. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Alguém que rouba, né? Retém porque roubou. Será constituído um crime. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei. 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda no termo da lei. 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferivelmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Então, ele determina que o valor pago por cada hora extra de trabalho deve ser, no mínimo, 50% maior do que o valor da hora do trabalho comum. 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e de salário, com a duração de 120 dias. E 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivo específico nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao termo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Aviso prévio para quem for ser dispensado. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. E 24 a 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automoção na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, pessoal, agora depois do 29,
nós percebemos que foi para o 33. É assim mesmo. Aqueles que estão riscados lá na Constituição não tem mais valor algum. Então, o 33º diz: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O 34º, igualdade de direitos entre trabalhadores com vínculo empregatício permanente e trabalho avulso. E o parágrafo único, para finalizar o 7, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos, todos esses incisos, e atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrente da relação de trabalho e suas peculiaridades, ou previsto nos incisos e bem como a sua integração à Previdência Social. Então, aqui está dizendo que essas leis trabalhistas não servem só para o comércio, mas pessoas que também trabalham em trabalhos domésticos têm direito a todos esses incisos que nós acabamos de ler aqui sobre a Previdência Social. 13º, se for um trabalho perigoso, tem que ganhar mais, se for noturno, se for extra. Então, está tudo previsto em lei também para os domésticos. Então, entenda o artigo 7. Ele garante direitos essenciais aos trabalhadores urbanos e rurais para promover melhores condições sociais e assegurar a dignidade humana. Jornada e descanso, limite de 8 horas diárias e 44 semanais, horas extra, com adicional mínimo de 50%, repouso semanal remunerado, preferivelmente aos domingos, e férias anuais com acréscimo de salário. Segurança, garantias, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e proteção contra demissão sem justa causa. Saúde e proteção adicionais para atividades insalubres, perigosas ou penosas e seguro contra acidentes de trabalho, famílias, minorias, licença maternidade 120 dias, licença paternidade, assistência gratuita aos filhos, creches, pré-escola até 5 anos e a proibição de qualquer discriminação salarial ou de função. Trabalho de menores proibido, de trabalho noturno, perigoso, insalubre para menores de 18 e proibição total para menores de 16, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A continuação dos artigos será em outro vídeo, por conta do tempo que o YouTube não me deixa passar, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um comentário ou se inscreve no canal para apoiar. O canal é novo e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.